Um assunto importante que foi debatido na Câmara Municipal a respeito da internação involuntária, de dependentes químicos, drogados, etc. E esse assunto chamou a atenção do psiquiatra e membro aqui do nosso Farol, Dr. Paulo Gracioli. E é com ele com quem eu bato um papo agora sobre este importante assunto. Dr. Paulo Gracioli, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Bom dia, Lucato. Bom dia, nossos acompanhantes aí, que estão nos ouvindo e vendo, né? É um prazer novamente estar aqui com vocês todos aí. É um assunto interessante de falar sobre isso, Roberto, porque eu quero falar assim sobre quando alguém me procura no consultório, ou quando eu trabalhava na rede pública também, quer dizer, procura uma ajuda assim para internar uma pessoa da família, por exemplo, né? Então, a gente oferece primeiro, avalia a pessoa, como está usando a droga, se tem condições de tratar em casa. Então, eles chamam de uma internação domiciliar. Quer dizer, a gente pede para vir o acompanhante da família, a esposa, alguém, o marido, alguém da família, filhos, né? A gente faz a medicação como se tivesse internado numa clínica. A gente pode afastar aí um tempo a pessoa para ficar em casa, né? O médico pode no mínimo 15 dias, mas no máximo 15 dias afastar, depois tem que ir para o INSS se for o caso, né? Mas dessa temporada de um mês, dois, para ficar sendo acompanhado pelo familiar, a gente pede para que vá levar no serviço, que vá buscar no serviço, que não deixe sair sozinho para nada, nem para comprar pão na padaria, porque esse pessoal que usa drogas, eles se enganam muito, né? Eu vou comprar pão aqui e tal, e não voltam mais, sabe? Então, a família faria aquela atitude de conter o usuário em casa, seja de álcool, do que for, né? Para poder, então, dar um espaço, uma chance de tirar a droga da pessoa. Com medicamento que a gente usa, porque tira a vontade de usar. Por exemplo, para álcool temos um medicamento específico, para cocaína temos outro específico também. Então a gente usa o medicamento para tirar aquela compulsão, aquela vontade e também o desejo também de usar a droga. E o familiar segura, controla a pessoa para não ter chance de comprar droga. Porque às vezes a gente fala assim, segura a pessoa em casa, mas tem celular, então pede para o traficante levar, para algum amigo jogar em cima do muro. Então, essas estratégias todas de quem não quer parar, não tem jeito. Quando a pessoa não quer parar, ela continua arrumando um jeito para usar a droga. Por exemplo, nós temos em Limeira também o CAPS, Álcool e Droga, que é na rua Piauí 746 da Prefeitura, que é o governo federal que patrocina, né? Então, no CAPS, eu já trabalhei também no CAPS, tem um psiquiatra, toda uma equipe formada para ajudar. Só que a visão do SUS e do governo é em não internar a pessoa, né? Então, para aderir ao tratamento é meio complicado, porque você vê mesmo a pessoa querendo, ela pode até parar sozinha, sem precisar de médico, de ninguém. Eu não vou usar mais tal droga e para, né? Mas às vezes precisa de um medicamento que o CAPS, que o psiquiatra pode oferecer, e aquela adesão à equipe de psicólogos, terapeuta, né? Porque a pessoa possa ter um tipo assim de alguém direto no CAPS, que fica, qualquer situação pode ligar, procurar e dar um suporte para a pessoa continuar assim, o processo de desmame, o processo de tirar aquela fissura que é o desejo de usar a droga. E também no CAPS de Limeira temos a internação voluntária, que no caso a Prefeitura tem um convênio com a clínica aqui chamada Nova União, que tem vagas, né? Que o CAPS utiliza dessas vagas para a gente internar por no mínimo 6 meses, até se precisar fica aí por 6 meses voluntário. E aí, então, quando a pessoa me procura também no consultório, que faz um trabalho de ficar em casa, internação domiciliar, e com o tempo não consegue parar de usar, aí o familiar pode recorrer a uma internação nas comunidades terapêuticas que temos na cidade ou fora da cidade. No caso de um convênio tipo Unimed, Medical, por exemplo, Bradesco e tal, a gente tem o recurso de usar hospital, por exemplo, Hospital Saião de Araras, Hospital de Americana, Ceará e Hospital também
de Itapira, que é o Bairral. No caso, geralmente oferece 1 mês de internação, sempre em voluntário, sempre voluntária a internação. Mas essa história dessa lei aí que foi aprovada, esse projeto que foi aprovado, é meio confuso, porque, por exemplo, a lei diz que tem que ser entrado numa clínica psiquiátrica. Não existe aqui na região nenhuma clínica psiquiátrica, nós temos um hospital psiquiátrico, porque uma clínica, você tem um médico 24 horas de plantão, toda uma equipe, como se fosse um hospital realmente. E quem tem isso em Limeira é o Hospital Humanitária, que tem lá as 12 vagas, que a prefeitura patrocina. Tem um psiquiatra que presta, que está lá no Abílio Pedro, no pocinho do Abílio Pedro, e que interna no máximo 15 dias, e não é involuntário também. Então, esse no caso é involuntário, poderia ser esses 3 hospitais que eu falei aqui na região. As clínicas que atendem aqui, no caso, elas não têm essa capacidade financeira de ter um médico 24 horas, enfermagem 24 horas, é um esquema de hospital. Então, realmente, essa proposta aí eu acho muito bonita, porque eu sou a favor da internação voluntária também. Por quê? Porque em certas situações, a gente vê o risco que a pessoa está fazendo, não está trabalhando mais, abandonou o trabalho, já perdeu a esposa, e a família entra num clima de total insegurança, o que fazer com o amigo, o filho que está lá no usando crack, por exemplo, lá no próximo lá no bairro lá, esqueci o nome agora, Secap, né? Tem um bairro, tem uma mata por lá, um dos lugares que as pessoas ficam, né? Ficam embrenhados na mata, 1 semana, 2, 3, usando crack, e não tem como tirar a pessoa de lá. Então, nessa situação, eu acho que é uma opção a família pedir para o psiquiatra essa internação involuntária, porque vai dar uma chance, pelo menos, de tirar a pessoa, de que ele não está tendo a mínima consciência dos riscos que ele está correndo. Risco de ter problemas urinários, porque não bebe água, o rim acaba não funcionando direito, e a própria fisicamente, mentalmente, ele não tem condições de assumir ali na hora uma escolha se quer ou não ser internado. Então, nessa situação, eu concordo, e até já fiz internação involuntária, assim, a família procura, aí o psiquiatra hoje, porque essa lei aí que diz que o psiquiatra pode internar involuntário, ela é recente, e eu acho que é muito legal, porque, Roberto, eu sou de uma época que eu atendi hospital lá em Santa Rita do Passa Quatro, concursado do Estado, e na época da ditadura. Então, naquele tempo, é um absurdo falar como que era a lei naquele tempo. Se internava uma mulher, ela só poderia ter alta se um familiar fosse buscá-la. Então, às vezes, a família é obrigada a internar com carta de delegado, de promotor, de senador, de governador, de deputado. Chegava lá essas cartas e o diretor do hospital obrigava a gente a internar. Eu, inclusive, tive que me demitir porque eu não aceitei trabalhar com esse tipo de proposta, internar qualquer pessoa sem ter uma causa, sem ter uma doença. E naquele tempo usava assim, a pessoa internava o marido, a esposa, interditava e depois fazia uso dos bens que a pessoa tinha. Era uma das maneiras que usavam para isso. Só que hoje, para você interditar uma pessoa, não basta o psiquiatra falar está interditado. O juiz precisa fazer ele solicita uma avaliação com o perito juramentado dele para concordar ou não com essa proposta do psiquiatra. Então não é simples você interditar, colocar uma curatela em alguém, simplesmente o psiquiatra. Isso foi muito interessante. Agora, para internar involuntário, isso não precisa do juiz hoje, só a família ao pedir autorização e o médico concordar e mandar para o hospital que tem essa condição de ter uma estrutura de uma clínica psiquiátrica. Então, aí que está a história dessa lei, dessa proposta que o Betinho fez, que eu fico pensando, aonde vai internar? Aonde? Há uma tentativa de fazer o hospital, viu, Roberto? Há uma tentativa de assim, fazer um hospital aqui em Limeira, só que não tem condição financeira para isso. Ninguém tem como montar um hospital, uma clínica com toda essa estrutura. Não existe essa possibilidade. Então, é aí que está a história. O que fazer? Só ir ao hospital particular
o SUS não vai internar mais que 60 dias por aí, eles são contra a internação também, então fica essa história, uma lei que fica aí sem saber como usar. Em resumo, então, no seu belíssimo depoimento de hoje, ou seja, não tem o que fazer com essa pessoa que tem que ser tratada. Então, Roberto, legalmente falando, agora às vezes alguma clínica por aí, outros lugares, pode até internar involuntário, mas não está dentro da lei, né, Roberto? O meu celular está caindo aqui, perdão para vocês aí. Viu, Roberto? Sim. Não existe, então, legalmente falando, uma clínica dessas que tem várias na cidade, na região, que tem estrutura para isso. Teria que ser nesses 3 hospitais que eu te falei. Ou outro hospital aí que tem estrutura para poder fazer esse tratamento involuntário. Então, essa lei, ela foi feita, mas não adiantou nada, porque as clínicas aqui em Limeira teriam condições de internar involuntário, porque o paciente... que coisa, Roberto. Tá parecendo que o meu celular tá meio bêbado aqui. Tudo bem. Agora Perdão, tá bom. Viu? Agora tá ok. Então, é uma situação difícil. Porque deveria ter que mudar essa lei 12.000, não sei quanto aí, porque essa lei que deveria fazer, não colocar, Roberto, Alô? Sim, pode falar. Não colocar. Agora sumiu. Para Sim, fazer sim. no hospital, a gente favorecer mais as clínicas que são comunidades terapêuticas, né? Que tem estrutura, porque a gente não precisa ter uma estrutura hospitalar para tratar um dependente químico, porque aqui, mira, temos os postos de socorro, tem médico, né? Tem psiquiatra que vai toda semana. Se precisar de um médico clínico, tem na cidade. Então, toda essa estrutura que precisa, porque o paciente de dependente químico, ele não tem essa necessidade de ficar no hospital 24 horas monitorizado com enfermeira, com técnico. Até, inclusive, ele não gosta disso. Ele quer um espaço para ficar com piscina, para fazer caminhada. Que uma das dificuldades nossas, quando eu trabalhava lá na humanitária, era onde os pacientes ficavam 15 dias trancados dentro de um quarto e não tinha nem lugar para fumar. Os pacientes precisam fumar também, quem fuma. Um lugar para poder ter um lazer. Então, ficar trancado no hospital, no quarto, ninguém quer isso. E as clínicas, as comunidades que têm esse espaço, pela lei, não têm condições de fazer essa internação. Perfeito. Perfeito, doutor Paulo. Uma contribuição fantástica aqui para o nosso Farol. E fico muito grato do senhor ter assistido também o nosso debate ontem. Esse assunto fez parte do nosso bate-papo, da nossa discussão, e tenho certeza que o Antônio Cláudio Bontorin também está nos acompanhando e tem subsídios para escrever na Tribuna de Limeira. Muito obrigado, doutor Paulo. Um abraço para todos nós aí, bom fim de semana, e a gente já está chegando dezembro, Roberto, mês de luzes, cores, presente, encontros. Bacana. Que a gente possa nos encontrar com os amigos novamente, no jantar, no bate-papo, e voltar àquela vida gostosa de um bom vinho, né, Roberto? Sem dúvida. Vinho, pelo menos. Sem dúvida. Bom, abraço. Então, um abraço, muito obrigado.